Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo de número 11. Quem encontrou faz um barulho aí. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Olha para essa pessoa, para a pessoa mais bonita que estiver perto de você, não procura, quem está do seu lado mesmo. Olha para essa pessoa e diga assim, ó, não vai faltar lentilha. Entendeu ou não? Fala para ela de novo, não vai faltar lentilha. Você pode até não gostar, mas não vai faltar lentilha. Senhor Deus, fala conosco nessa manhã, aqui estamos nós em tua casa, no início de uma nova semana, ó Pai, e a gente gosta de começar desse jeito. Para nós é fundamental começar aos pés do Senhor. O jeito que começo determina como vai ser o meio e o fim. E assim, Senhor, nós temos a certeza de que a nossa semana será uma bênção, porque nós escolhemos estar aqui, decidimos estar aqui, já rasgamos o coração, adoramos ao Senhor, já entregamos ao Senhor a prova da nossa fidelidade, e agora queremos ouvir a voz do Senhor, queremos que a palavra do Senhor venha sacudir as nossas estruturas, venha nos sustentar, nos alimentar, nos dar uma direção. Os ouvidos estão bem atentos, Senhor, o coração, Pai, não pode estar de outro jeito senão quebrantado diante do Senhor. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Senta dando glória. Ninguém vence sozinho, ninguém conquista nada sozinho na vida. Aquele que pensa que vai vencer sozinho alguma coisa, já perdeu a oportunidade de ter amigos por perto, já perdeu a oportunidade de estar cercado de pessoas especiais. Quem se isola no intuito de ver a sua própria vida a ponto de se tornar egoísta, e aquilo que quero só para mim, já perdeu a batalha e não se deu conta disso ainda. Basta você olhar para as pessoas que são mais abençoadas por Deus. Se você observar as pessoas que mais são abençoadas por Deus, você vai verificar, vai constatar que essas pessoas são as pessoas que mais têm prazer em abençoar outras pessoas e ter outras pessoas por perto para poder compartilhar. É assim que Deus faz. Sempre foi assim que Deus agiu. E quando a gente olha para a vida de Davi, a gente conhece Davi como um grande vencedor. Davi aqui no final da vida dele, no capítulo 22, por exemplo, vai narrar as grandes vitórias de Davi. É normal então o povo olhar para Davi, colocar a luz sobre Davi e pensar o seguinte: Davi é um vitorioso, Davi arrebentou, Davi venceu na vida. Lembra de quando Davi matou Golias e andou desfilando pelas ruas com a cabeça do gigante na mão? O povo tentou fazer isso com ele. O povo veio cantando. As mulheres da época fizeram uma música para Davi na hora. Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Tentando dessa forma envaidecer Davi, fazer com que Davi olhe no espelho e pense o seguinte: eu sou o cara, eu sou melhor do que todo mundo, eu sou mais especial do que todos. Só que Davi não foi picado por essa serpente. Davi não foi envenenado com esse veneno. Davi não permitiu que isso entrasse no coração dele. Davi tinha consciência de que sozinho não dava para vencer. Você vai ver duas frentes de valentes de Davi. E é interessante como esses valentes de Davi se achegaram a ele, ou se ajuntaram a ele. Se ajuntaram a ele num momento de dificuldade dele. Se ajuntaram a ele quando ele mesmo não estava bem, e por não estar bem, tentou se isolar, tentou se refugiar dentro de uma caverna, a famosa caverna de Adulão. Davi vai para dentro da caverna porque estava fugindo da ira de Saul.
Saul queria matá-lo. Davi então sai de cena. Davi então vai se isolar dentro da caverna. Só que o texto vai dizer que as pessoas começaram a se juntar a Davi dentro dessa caverna. Que pessoas? Os fortes? Não, os fracos. Que pessoas? Os vitoriosos? Não, aqueles que haviam perdido alguma coisa na vida. De acordo com o texto, os endividados, os que estavam mal, foram para dentro da mesma caverna que Davi estava, e Davi se tornou o líder deles. Davi se tornou líder de um grupo de pessoas que ninguém mais queria por perto. Por quê? Porque essas pessoas nesse momento não tinham resultados. E a grande maioria das pessoas se relaciona não com você, mas com os seus resultados. De modo que quando você não tem mais os resultados, também não tem mais o relacionamento. Então foram para dentro da caverna. Davi se torna líder desse grupo. Eles chegam na caverna de cabeça baixa, envergonhados. Só que saem da caverna de cabeça erguida e dispostos a tentar de novo. De cabeça erguida e dizendo: a nossa vida vai mudar. De cabeça erguida e dizendo: nós vamos dar certo sim. De cabeça erguida e dizendo uns para os outros: estamos juntos para o que der e vier. De cabeça erguida e dizendo: a vitória de um vai ser a vitória de todos, mas também o problema de um vai ser o problema de todos. De cabeça erguida e dizendo: nós temos uma aliança e nada vai quebrar a nossa aliança. De cabeça erguida e dizendo: conta comigo, porque eu sei que eu posso contar contigo. Foi assim que esse grupo saiu de dentro daquela caverna, e é desse grupo que vai emergir os valentes de Davi. Os valentes para a guerra e os valentes de adoração, porque Davi tinha duas frentes de valente. Quando a gente pensa nos valentes de Davi, a gente logo pensa em lança, espada, arco e flecha. Não, mas Davi tinha um grupo seleto de pessoas que eram os valentes da adoração. Aqueles, inclusive, que foram incumbidos de guardar a arca da aliança, quando Davi trouxe a arca da aliança para a cidade de Davi e estabeleceu ali o seu lugar. Pessoas que ficavam ali de prontidão, guardando a arca em adoração. Mas deixa eu falar desse grupo aqui ao qual Samar pertence. Samar pertence a um grupo de valentes que tem sangue nos olhos. Samar pertence a um grupo de valentes que não tinham fios no lugar das veias, era veia mesmo. Que não tinha fluido, óleo no lugar do sangue, tinha sangue nas veias. Samar pertence a um grupo de pessoas que sentia dor, frio, fome, sede, calor, como você hoje aqui nessa manhã. Samar pertencia a um grupo de pessoas para quem a vida não era fácil. Para você também não é. Samar pertencia a um grupo de pessoas que recebia muitas afrontas da vida. Você também recebe. Samar pertencia a um grupo de pessoas para quem as dificuldades sempre foram desafios. Para você também é. Samar pertencia a um grupo de pessoas que não aceitava perder. Samar pertencia a um grupo de pessoas que não aceitava ver o inimigo entrar para tomar aquilo que quem plantou fui eu. Igual esse povo que vem para um culto de domingo de manhã, com sangue nos olhos, com fé no coração, de cabeça erguida e dizendo: o que é meu, Satanás não toca. Na minha casa, Satanás não mexe. Na minha finança, Satanás não encosta mais a pata. No meu coração, Satanás não entra mais. Na minha vida, quem governa é Deus. Samar pertencia a um grupo de pessoas semelhante a você, a mim. Para quem? Para quem a vida não era fácil, mas também não abaixava a cabeça para a vida. Também não ficava em um canto chorando, dizendo: para mim acabou. Também não ficava reclamando, olhando para os lados e dizendo: só fiquei eu para lutar. Não, Samar pertencia a um grupo de pessoas como você e eu. Que grupo de pessoas é esse? Ainda que alguém desista, eu não vou desistir. Ainda que alguém recue, eu não vou recuar. Ainda que alguém não queira mais, eu continuo querendo tudo aquilo que Deus diz que é meu. Ainda que alguém não tenha mais disposição para lutar, eu me levanto e luto, porque não vai faltar lentilha. Samar olha para o campo de lentilha e essa é a visão que ele tem. Para mim não vai faltar lentilha. Vamos voltar aqui no texto. Depois deles Samar, depois deles quem? Depois de quem? Depois dos valentes, que para eles serviram de exemplo. Depois dos valentes,
que para ele foram em inspiração. Depois dos valentes, nos quais ele podia olhar e se espelhar. Depois de quem? Depois de um homem chamado Josebe, que com uma lança na mão enfrentou um exército de inimigos. E como ele se posicionou com uma lança na mão para enfrentar um exército de inimigos, de acordo com o texto, Deus deu vitória. Repita comigo: Deus deu vitória. Depois destes quem? Depois de Josebe. Depois de um outro chamado Eleazar, filho de Dodô. Mas quem conhecia esse homem? Quem interessava. Que por muitas vezes você, quem sabe, já leu acerca de Eleazar, filho de Dodô, e perguntou: quem é esse? Eu nunca ouvi falar. Pois é. Muita gente não olhava para ele, muita gente não sabia nem quem ele era. Mas quem olhou para ele conseguiu ter na vida dele inspiração. Quem olhou para ele conseguiu ser motivado através da motivação que ele tinha. Quem olhou para ele conseguiu vencer também através do exemplo de vitória que esse homem teve. É interessante, não é? Hoje em dia a gente vive na modinha dos influencers. Eu vou falar. É a modinha dos influencers, onde pega uns patos, uns patinhos que tem por aí, ainda bem que aqui não tem, pega uns patinhos que tem por aí, vai lá, posta uns negocinhos, negócio de jogo, entra com 10 e ganha 1.000, conversa fiada, mas um monte de pato vai atrás daquilo e acaba perdendo. Por quê? Porque a turma dos jogos estão pegando os influencers para fazer a propaganda disso, a turma dos jogos estão pegando aqueles que têm mais seguidores. Cuidado com quem você segue, cuidado com quem é influência para você. É interessante isso. Agora, o olhar do meu povo, o olhar do povo da minha geração é para esse tipo de influência. Como assim? Não importa para eles ter cabeça vazia, desde que se tenha o bolso cheio. Vou falar de novo, posso repetir isso? Não importa para eles se tem a cabeça vazia, se tiver o bolso cheio. Mas na verdade é tudo uma ficção, é tudo uma mentira, que nem bolso cheio tem, muito menos cabeça cheia. Cabeça vazia e bolso vazio também. Mas ainda bem que dentro da minha geração ainda tem gente que a gente pode olhar e dizer: aquele ali não tem muito seguidor, mas Jesus está com ele. Aquela outra ali não tem seguidora não, mas está lá no culto buscando a Deus para a libertação do filho dela, para a transformação do casamento dela. Naquela ali eu posso me espelhar. Por quê? Porque ela tinha tudo para desistir, mas no domingo de manhã, sol rachando, ela está na casa do Senhor dizendo: Senhor, eu declaro que no meu final de ano não vai faltar lentilha. Eu declaro que no meu final de ano não vai faltar fartura sobre a minha mesa. Eu declaro que no meu final de ano não vai faltar colheita na minha casa. Quando Samar olha para a lentilha e diz: aqui ninguém toca, ele está falando: não vai faltar lentilha na minha casa. Quando Samar está dizendo tal coisa, ele está dizendo: eu vou colher aquilo que eu plantei. Pega isso para você então, encaixei na tua vida, que bom. Então vamos lá, quando Samar olha para a lentilha e defende, Samar está dizendo o seguinte: na minha vida não vai faltar colheita das sementes que eu plantei. Eu vou profetizar, mas não é quinta profética, mas é domingo. Então pega essa visão agora. Olha, não vai faltar, este ano de 2023 não vai faltar fruto das sementes que você plantou. Não vai faltar colheita das sementes que você plantou. Você plantou chorando e Deus vai te fazer colher. Você plantou na luta, mas Deus te fará colher. No teu campo de lentilha, filisteu não vai tocar. Na sua casa, demônio não vai tocar. Vai ter colheita aqui, vai ter colheita ali, vai ter colheita lá. Não vai faltar lentilha, não vai faltar o fruto das sementes que você plantou. Esse tipo de gente vale a pena ter perto. Quem? O Josebe, o Eleazar. Por quê? Porque um Samar que anda perto de um Josebe e de um Eleazar, ele sabe o que fazer quando a luta é com ele. Você está entendendo, irmão?
O Samá que anda perto de um Josebe e de um Eleazar, ele sabe o que fazer quando a luta é com ele. Por quê? Porque ele viu o amigo dele se levantar, lutar e vencer. Ele viu o outro amigo do outro lado também se levantar, lutar e vencer. Então quando eu ando com pessoas que se levantam, tomam uma atitude e vencem, então eu também estou dizendo, se os meus amigos se levantam, tomam atitude e vencem, então eu também posso me levantar, tomar atitude, e esse Deus também vai me dar vitória. Então Samá tinha em quem se espelhar. E aí é interessante porque esses três, eles fizeram algo ainda maior do que o restante do grupo de valentes. Pergunta para mim, varão, o que? Davi um dia, cansado da batalha, Davi pensou alto. Já pensou alto? Tem hora que a gente pensa alto, a palavra sai pela boca. A gente está só pensando. Não era nem para falar nada, mas a palavra sai pela boca. A gente pensa alto. E Davi um dia pensou assim, ó, quem dera se eu pudesse beber da cisterna, da água da cisterna de Belém. Um dia assim, de sol. Um dia assim, que é tipo assim, a turma que está ali cavando, abrindo buraco. Imagina, um deles ali dizendo assim, ó, quem dera se eu pudesse beber daquela água agora, geladinha. Davi falou mais ou menos isso. Só que Davi pensou alto. Davi não pediu nada a ninguém. Davi não pediu nada a ninguém. Davi só expressou um desejo dele. Quem dera se eu pudesse beber das águas das cisternas que estão em Belém. Esses três ouviram. Davi não pediu nada a eles. Mas sabe o que eu vejo na vida deles? Pergunta para mim, Gabi, o quê? O negócio que está faltando nos nossos dias. Gratidão. Quando eles ouviram Davi falar isso, eles pensaram, é hora da gente retribuir. É hora da gente fazer por ele o que ele a vida toda está fazendo por nós. Por quê? Porque essa turma aqui era uma turma de fracassados, mas depois que começaram a andar com Davi, passaram a ser uma turma de vencedores. Essa turma aqui foi descartada por Saul, porque eles pertenciam ao exército de Saul. Como eles ficaram fracos, Saul descartou. Quando Saul descartou, Davi pegou e honrou esses homens. Davi investiu nesses homens. Davi fez esses homens acreditarem no futuro melhor. Davi fez esses homens aqui acreditarem na própria vida deles, que eles tinham potencial. E esses homens agora tinham uma dívida de gratidão com Davi. Aí Davi não pediu nada a eles. Davi só pensou, poxa, que vontade de beber daquela água. Esses três ouviram isso. E o que eles fizeram? Saíram sem falar nada com Davi e foram lá na cisterna de Belém buscar água para Davi. Só que é o seguinte, irmão, para ir na cisterna de Belém para pegar água para Davi, tinha que passar pelo acampamento dos filisteus. Eles passam pelo acampamento dos filisteus. O que é isso? Eles enfrentam ameaça. Eles pagam o preço, chegam lá naquela cisterna, pegam naquela água fresquinha e trazem para Davi. Você imagina como Davi ficou na hora? Davi ficou tão chocado com o que eles fizeram, que Davi ficou sem saber o que fazer direito. Davi não esperava aquilo. Davi não esperava aquilo. Olha aqui para mim. Faça pelas pessoas que te ajudaram mais do que eles esperam que você faça. A gente só quer ser surpreendido, mas a gente não tem atitude para surpreender ninguém. Faça pelas pessoas que são importantes para você mais do que eles podem esperar receber de você. Quando eles chegaram com a água e disseram, toma água, Davi. Essa água é de onde? É a água que o Senhor disse que queria beber, lá da cisterna de Belém. Gente, Davi ficou tão chocado, mas tão chocado, que Davi pegou a água e fez assim, ó, derramou no chão. Por quê? Porque Davi disse assim, ó, como eu vou beber de uma água em que eles arriscaram a própria vida para ter? Davi ficou sem ação, sem saber o que fazer. Davi ficou maravilhado com a atitude deles. Entre esses homens está Samá. Um Samá que andou com Davi, sabia o que fazer quando a luta foi com ele. Um Samá que andou com Josebe, sabia como fazer quando a luta é com ele. Um Samá que andou com Eleazar. Eleazar, gente, Eleazar tinha tanta vontade de vencer, mas tanta vontade de vencer, que a Bíblia diz que ele segurou uma espada com tanta força, mas com tanta força, que ele venceu um exército de inimigo com uma espada na mão, e a espada se grudou à mão dele, a espada não saía mais da mão dele. Sabe quando você segura algo com tanta força, a ponto dos seus nervos travarem?
A espada grudou, a mão dele já não abria mais, de tanta força que ele colocou naquilo para segurar a espada. O que é isso? Vontade de vencer. E quem anda com gente que tem vontade de vencer, também passa a ter vontade de dar certo em tudo que vai fazer. É por isso que agora os filisteus, olha o que o texto vai dizer, os filisteus se levantam para tomar um pedaço de terra. Não é uma fazenda, é um pedaço de terra. Não é uma grande plantação de trigo, é um pedaço de terra com lentilha. E só para você entender, a lentilha era plantada nas pontas das terras, lugar em que as pessoas não davam muito valor. Aí as pessoas iam lá e plantavam lentilha, porque eles não davam muito valor para a lentilha. Aí agora é interessante que em uma época em que não se dava muito valor à lentilha, os filisteus, Aline, estão querendo esse campo de lentilha. Que coisa! As pessoas não valorizavam lentilha, mas os filisteus agora estão com uma vontade de pegar aquele campo de lentilha de Samar. O que é isso? O filisteu não queria lentilha. O filisteu não queria que Samar tivesse. Você está entendendo? Não que o diabo quer o que você tem. O diabo quer que você perca o que tem. Não é porque o diabo quer teu casamento. Ele não quer teu casamento. Ele quer que você perca o teu casamento. Não é que ele quer o teu filho. Ele não quer o teu filho. Ele quer que você perca o seu filho para as drogas. Não é que ele quer o teu emprego. Ele quer que você perca o teu emprego. Não é que ele quer a tua saúde. Ele quer que você perca a tua saúde. O prazer do inimigo é ver você deixar de ter. Mas no que depender de você, você vai ter sim. Não vai faltar lentilha. Se o diabo está pensando que tu vai perder, quem vai perder é ele. Se o diabo está pensando que você vai terminar o ano sem, é engano dele. Você não vai terminar o ano sem. Pelo contrário, você vai terminar esse ano colhendo tudo aquilo que você plantou. Os filisteus se levantaram e disseram assim: vamos tomar lentilha deles. Não queria lentilha, só queria fazê-los perder. O diabo não quer teu carro, o diabo não precisa de carro para se locomover, ele quer que você perca. O diabo não quer tua casa, ele é espírito. Ele não vai habitar em uma casa de 4 paredes, ele não quer aquilo, ele quer que você perca. Aí eles se levantam contra Samar, ou melhor, eles se levantam contra o povo que estava naquela terra. Só que quando as pessoas viram os filisteus vindo, está no texto, ó, fugiram. Viraram as costas e fugiram. Quando o Zé só é exemplo, tá, Zé? Vou mudar isso, né? Quando o Joaquim, ó, se tiver Joaquim aqui também, pelo amor de Deus, né? Quando o Joaquim fugiu, o Sebastião olhou e fugiu junto. O Creosvaldo, não tem ninguém Creosvaldo aqui. O Creosvaldo olhou e fugiu junto. Por quê? É mais fácil desistir com quem desiste, né? A desistência também pega. A desistência parece que é um vírus. Quando um desiste, aí o outro desiste. É efeito dominó. É um monte de gente que desiste. Agora é o seguinte, irmão. Quando o Creosvaldo, o Osvaldo, o Joaquim, o Crisóstomo desistiram, Samar, ao invés de olhar para quem estava vindo embora, ele olhou para o inimigo e disse: daqui eu não saio. Então olha aqui para mim, ó. Para de voltar atrás com quem voltou. O Deus te chamou para caminhar para frente. Para de desistir porque alguém desistiu. Deus chamou você para persistir. Para de abaixar a cabeça com gente que está andando de cabeça baixa. Deus te chamou para andar de cabeça erguida. Para de voltar atrás com gente que está voltando atrás. O que Deus tem para você está lá na frente. Samar poderia olhar para eles e dizer: já que ninguém ficou, eu também me vou. Mas Samar disse: eu fico, eu não vou com quem vai, eu fico com quem fica. Mas, ô Fred, quem foi que ficou? Porque de acordo com o texto, ele ficou sozinho. Ele não foi com quem foi, ele decidiu ficar com quem ficava. Mas o problema é que quando ele olha para o lado, não ficou ninguém. E aí? Quando a gente olha para o lado e vê que não ficou ninguém, a gente vai com quem vai? Ou some com quem some? Ou quando a gente olha para o lado e vê que não ficou ninguém,
a gente olha para cima e diz: quem pode me dar vitória ficou. Quem é maior que os meus inimigos ficou. Quem é maior do que o meu problema ficou. Quem é maior do que a dívida ficou. Quem é maior do que o câncer ficou. Quem é maior do que a rejeição ficou. Quem é maior do que o diabo ficou. Quem é maior do que a pombagira ficou. Quem é maior do que a hoste infernal todinha ficou. Quem é maior que os filisteus ficou. Quem é maior do que o governo corrupto ficou. Eu não vou recuar porque alguém recuou. Eu vou ficar porque o meu Deus ficou. E se Deus está comigo, sai da reta, filisteu. Não vai faltar lentilha. Eu vou repetir isso até isso penetrar na tua mente, no teu coração. Não vai faltar lentilha em 2023. Não vai faltar colheita do que você plantou. Não vai faltar colheita do que você plantou. Olha o que o texto diz. Vê se isso é coisa de gente normal. Vê se esse sujeito é normal, rapaz. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, não era um ou dois inimigos, uma multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Fugiu. Quer dizer que planta, na hora de colher vem a luta, aí desiste a colheita. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, no meio, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Para aí, os filisteus estavam em multidão para tomar essa terra, só ele ficou. Só Samá ficou. Aí é questão de lógica. Tem como um homem ferir uma multidão? Tem. Tem como um homem matar uma multidão de exército, do exército inimigo? Claro que não. É só todos o exército inimigo pular em cima dele e acabou, neutraliza ele. Segura um no braço, um na perna, outro agarra na cabeça, dá um mata-leão. Se viessem todos para cima dele, pronto, neutralizou ele. Só que interessante. Como que esse exército inimigo não embola em cima dele? É porque para tocar nele primeiro tinha que tocar em Deus. Para tocar nele tinha que primeiro passar por Deus. É por isso que ninguém consegue segurar os braços dele, ninguém conseguiu travar as pernas dele, ninguém conseguiu neutralizar a ação de Samá. Por quê? Porque antes de tocar nele tinha que passar por Deus. Agora presta atenção, Samá não poderia dar conta de vencer um exército inteiro, mas o Deus que Samá servia, o Deus no qual Samá acreditou, o Deus ao qual Samá pediu ajuda, pediu socorro, naquele dia desceu. Eu vou repetir, naquele dia desceu. Porque tem guerra que Deus dá força a você para você vencer, mas tem guerra que é só você se posicionar para Deus vencer por você. Posso repetir isso? Tem guerra que Deus dá força a você para você vencer, mas tem outras guerras que basta você se posicionar para Deus descer e vencer para você. Como assim? Lembra do que ele falou, meu irmão, para o rei Josafá? Nessa peleja não tereis que pelejar. Nessa peleja não tereis que pelejar. Essa peleja não é vossa, essa peleja é minha, diz o Senhor dos exércitos. Tem guerra que Deus vai te dar força, mas tem guerra que vai ser só você se posicionar, porque a força vai ser dele, o poder vai ser dele, quem vai anular o inimigo é ele, quem vai arrancar a enfermidade é ele, quem vai derrubar aquela porta é ele, quem vai expulsar aquele demônio é ele. Mas e eu? Se posiciona. Olha para a tua família e diga: é minha e não vou perder. Olha para a sua empresa, se esse for o caso, e diga: é minha, não vou perder. Olhe para o teu trabalho e diga: é meu, não vou perder. Olhe para os seus filhos e diga: são meus, não vou perder. Samá olhou para a lentilha e disse: é minha, não vou perder. Agora, se tem dois lados disputando por aquela lentilha,
Um dos dois lados vai ter que perder. Na sua vida tem uma guerra. E um dos dois lados vai perder. Não vai ser o nosso lado. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Aquele que não perde batalha peleja por nós. Aquele que não conhece ninguém maior do que ele peleja por nós. Aquele que habita em um alto e sublime trono peleja por nós. Aquele que criou os céus e a terra peleja por nós. Aquele que mede os oceanos na concha da mão. Aquele que mede os montes com um palmo. Aquele que colocou limite no oceano e disse: até aqui você vem água, daqui você não passa. Aquele que aplana os montes e levanta os vales peleja por nós. Aquele que tem miríades e miríades de anjo ao seu comando peleja por nós. Aquele que diz a erva brote e ela nasce, que diz a ela murcha e ela seca. Aquele que sustenta o sol no firmamento. Aquele que dá ordem às estrelas todos os dias. Aquele que faz a terra se movimentar em um giro perfeito, e se sair 1 centímetro do giro perfeito, a terra acaba. Aquele que sabe quantos litros de sangue o seu coração bombeia por dia, e você não programa isso. Quem cuida disso é Ele. Aquele que te chama pelo nome, aquele que tem o seu nome gravado na palma da mão dele, aquele que quando olha para você ainda diz o que falou em Malaquias 3,17, o que? Vós sois tesouro particular do Senhor. Aquele que chama você de menina dos olhos dele, aquele que diz: ainda que antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Filisteu não impede, fofoqueiro não impede, traidor não impede, aquela pessoa que te odeia não impede. Deus decidiu, não vai faltar lentilha. Vou repetir, Deus decidiu, não vai faltar lentilha. Só quem crê, fica em pé para adorar aí, irmão. Olha aqui. Deixaram Samar sozinho, mas uma história estava sendo construída. Tentaram tomar o que era dele, mas uma história estava sendo construída. Disseram assim: vamos acabar com ele, mas uma história estava sendo construída. Você está entendendo que essa luta aí é uma história que está sendo construída? E é uma história rica em detalhes. Uma história muito rica em detalhes. Essa luta no seu trabalho, uma história está sendo construída. Esse baque que você sofreu com a decepção com alguma pessoa, uma história está sendo construída. E uma história rica em detalhes. E vou dizer mais, uma história que vai valer a pena ser contada no futuro. Olha a história de Samar. Depois dele, Samar, filho de fulano de tal. Quando os filisteus se ajuntarem em uma multidão para tomar um campo de lentilha, este, pois, se colocou no meio do campo de lentilha e o defendeu, e o Senhor operou um grande livramento. Acabou a história. Olha que história curta, mas ao mesmo tempo forte, e que milênios depois, ainda vale a pena ser contada. Se uma história curta dessa, milênios depois, ainda vale a pena ser contada, que dirá a sua história, que é uma história de 8 anos de luta, 10 anos de persistência, 20 anos de constância, talvez também de 1 ano, mas de muita intensidade. Eu só sei de uma coisa: vai chegar o dia que você vai estar velhinho, sentado com um copo de café do lado, sem açúcar, porque você vai querer cuidar da saúde quando você estiver velho. Quando você está novo, você não cuida. Um copinho de café do lado, sem açúcar, e aquelas crianças lá brincando, e vão chegar para você e vão dizer: ô vô, conta de novo aquela história aí. Ô vó, fala de novo, como é que foi mesmo? Agora passou um filme na cabeça, porque todos os domingos eu ouvia praticamente a mesma história, da boca de um velho,
que foi o maior e melhor homem que eu conheci na minha vida. Na boca de alguém que não deixou para mim bens, mas deixou para mim um legado. Da boca do meu avô. Eu tinha prazer de ouvir aquela história. Eu não sei quantas centenas de vezes eu ouvia ele contar as mesmas histórias. Mas cada vez que ele me contava aquelas histórias, cada dia que ele me contava aquelas histórias, eu tinha mais orgulho de ser neto dele. Um dia vai ser você contando uma história que vale a pena ser contada. E quem ouvir vai dizer assim: eu também vou ser assim. Eu não vou desistir, eu vou lutar, eu vou acreditar, e Deus vai me dar a vitória. Deixa eu ver se tem samá aqui nessa manhã. Não vai faltar lentilha. Vamos adorar ao Senhor, vamos.